Terceiro vídeo, gente. 3 semanas e passou pra vocês chegarem nesse vídeo aqui. 3, olha aqui, ó. 3 semanas. O Ediel, coitado. Se ele tivesse 3 semanas com a mesma camisa, daí não dava. Não dá problema. Ele tá no mesmo dia, gente. Calma aí. São 3 vídeos, mas ele tá no mesmo dia. Eu só mudei pra depois eu mesmo ter que me identificar, pra mim saber qual que é o vídeo 1, 2 ou 3. Senão eu me perco na memória do celular. Última lição, gente. Última lição. Ó, tô 3 semanas de férias pra gravar coisa aí, depois nós tem que achar uma data. Igual. Pra gente começar a gravar outra lição. Mas hoje tá rendendo, o dia tá rendendo. Daqui a pouco o dia vai comer um bolo. Bolo de laranja. O pagamento hoje vai ser um bolo de laranja. Vamos ver se ele vai sobreviver depois de comer o bolo de laranja. Se ele não sobreviver, a culpa é a Paula, né? Eu também não. Não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho que trabalhar pro reino de um jeito, eu tenho que trabalhar do reino pra outro jeito, né? Não tem como. Tem que dar um... Um tem que ajudar o outro. Um planta, um rega. O crescimento é com Deus. A amizade, lição 3, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Essa é uma das histórias talvez mais lindas, né? Emocionantes. A história de Lázaro, de Maria e Marta é interessantíssimo. Que é aquele momento em que Maria... Quero pregar um dia nisso, mas 40 e poucos versículos. Então, não, mas Maria unge o pé de Jesus. Tem 4 situações que Jesus é ungido. E uma delas é Maria. Então não é a pecadora, mas é Maria. Inclusive está lá no jantar. Você vê, a raiva é tão grande dos inimigos de Jesus, só porque houve ressurreição de Lázaro. Queria um jeito de matar. Vão matar você também, porque agora vai dar mais ibope para estar o Jesus. Aí você vê até onde chega a raiva pelo fato da presença de Jesus estar na casa. Ou seja, já dá uma... Jesus na casa pode causar raiva. Não, a passagem que ela unge, né, com o nardo por lá, Jesus estava na casa do leproso. Pergunta que eu faço, ele era leproso? Ainda? Então. Lógico que não. O próprio leproso já era um milagre ali. Né? Porque se Jesus estava na casa do leproso, o leproso não era mais leproso. E aí que é a questão, porque o leproso não podia receber ninguém. Exatamente. O que prova que Jesus já tinha feito milagre no leproso. E se ele estava na casa do leproso, tinha mais gente com ele. Exatamente. Só se ele ficou assim, eu aqui sozinho e 4 metros de distância. O leproso estava dando banquete, quer dizer, ele tem motivo de celebrar. Agora ele pode estar em família, pode receber Jesus em casa, olha quantos milagres. Ele não é o leproso de... Eu acredito que seja o leproso do capítulo 1 de Marcos. Não, 1 ou capítulo 4 de Mateus? Capítulo 1. Não, se repete. Né? Então sim, é o sinótico, isso que eu tô falando. Que é, eu acredito que seja. Se queres, pode me tornar limpo. Jesus falou, não quero. Isso, eu acredito que seja ele. Que é coincidência. O leproso não pode receber ninguém porque ele é leproso. Exatamente. Ele vive num contexto fora... Primeiro vamos chamar a vinheta aí, depois né, volta aí. Chama lá. Não, e você se inscreve, curta, compartilha, comenta aí. Nosso canal crescer, se inscreva lá no canal Palavra Viva também. Vamos acelerar esse processo aí. Chegar, estamos já no capítulo 3 de Marcos. Capítulo 3 de Marcos já. É um desafio. Agora eu tô num desafio de estudar Marcos, porque agora eu tô sem tempo quase. Mas aí eu tô indo devagarinho, né? Indo devagarinho. O tempo que a gente pode. Mas é interessante, eu gosto desse desafio. Primeiro porque a gente aprende. Primeiro quem aprende é a gente. Depois vocês aprendem comigo que eu transmito a informação que eu aprendi para vocês. Mas a pregação expositiva, inclusive aqui nesse livro aqui, que é uma igreja saudável, um dos tópicos, né? Eu vi. É pregação expositiva, né? Uma igreja que cresce de forma saudável é aquela que prega expositivamente. Inclusive o Hernandes está naquele programa do Weber, do Vejam Só, ele fala, eu prego em muitas denominações. Eu sei quando é que uma igreja gosta de alimento, não. Se eu leio um texto, eles fecham a Bíblia e colocam assim do banco, já penso, essa igreja não gosta de palavra. Sim, não tá acostumado com o cardápio. Não tá, porque hoje, só para você ver a questão, já que tá falando de Jesus numa família, Jesus numa família faz toda a diferença. Tem tive no aniversário de uma igreja aqui em Pina. E quem pregou foi um pastor de Mogi das Cruzes, ele é batista, mestre em teologia, mas esmiuçou lá, não todos os versículos do capítulo 15 de João, mas ninguém pensa num texto que ele trabalhou. Ele falando de um conhecido dele, que hoje está nessa moda agora de igreja com cheiro, para mexer com o emocional, com cheiro mesmo. Aromatização de igreja. Isso aí mesmo. E ele, primeiro você chega, tem aquela aromatização de damasco com maracujá, porque isso gera uma sensação boa em você. Depois ele coloca uma música
pra mexer com seu emocional, depois ele vem com 20 minutos. Ele falou, por que pregar 40 minutos? Falando pra esse pastor. Por que você prega Aqui em 40 Pinda é isso? Não, ele contou a experiência, que ele veio pregar em Pinda. Esse amigo dele é dessa igreja. Aí esse amigo falou pra ele, você ainda prega 40 minutos? 20 minutos tá bom. Eu coloco uma música lá, deixo o pessoal todo emocionado, eu entro com aquela mensagem de autoajuda. Ele falou, calma aí, você faz isso? Eu falei, faço. Olha onde chegou o quadro. O Hernandes, ele disse que nos Estados Unidos é assim, sermão de 10, 15 minutos, 20 Como minutos. que ele vai pregar em 15 minutos, Miguel? Aí o John MacArthur diz assim, sermonetes produz crentionetes. Gente, sermonetes, cristianetes. Não, isso é perigoso. Não dá, a palavra de Deus, eu gosto da pregação expositiva por um fato. E dessa forma, let contínuo. É fato que você pode pregar expositivamente ou textual. Sem pregar, por exemplo, esse estilo que eu tô fazendo um vídeo, né? Mas se fosse na igreja, você pega um culto de ensino, na quinta-feira lá, vamos fazer a exposição completa de Marcos. Não tem a data pra terminar. Não. Vai ter só... Que nem aqui, eu preguei 2 mensagens sobre Jesus à mesa, uma pra falar só de Levi, outra só pra falar de Jesus à mesa com os pecadores, usando o mesmo texto. E preguei 2 mensagens sobre jejum, usando o mesmo texto, Marcos 2, 18 e 22. Porque você não tem pressa de pregar, porque você tem que expor o texto. Sim. Às vezes em 40 minutos você não vai conseguir explorar tudo que o texto tem pra te ensinar. O que você faz? Divide a mensagem em 2 partes. Então, eu tenho conhecido, é meu amigo, hoje ele é mestre em teologia, ele estava conversando comigo, o reitor, ele comentou, não lembro qual seminário que é, mas o reitor de um seminário teológico, ele falou, não lembro agora, Miquel, pregou o livro de Hebreus durante 14 anos. Então, e tem certeza que ele não esgotou tudo que tinha pra esgotar em Hebreus. São 14 anos. Alguém fala, não, Hebreus em 6 meses. Só se for temático. O Mark Lloyd Jones. Romanos. Eu tenho o Sermão do Monte. 14 volumes só de Romanos. Então, eu tenho o Sermão do Monte. Sermão do Monte, é um calhamaço. Efésios. Um calhamaço. Agora, textual. Ele não é pregador, ele é um cirurgião da Bíblia, né? Porque o cara, ele é prega a palavra. Ele foi médico. Sim, ele pregava a palavra por palavra. Aí você vê, eu não quero pregar o sermão expositivo, que eu vou ter que expor versículo por versículo. Pega o textual. Lê lá os 10 versículos e vai pegando, porque você fica no texto. Tem assuntos que nem esse, eu preguei Jesus é o verdadeiro sábado, né? Verdadeiro Shabat. Tem texto que é um desafio, vou falar a verdade. Não tem. Você sabe que tem texto que você olha assim, meu Deus, o que vai sair daqui? Como é que eu vou expor esse texto agora? Porque às vezes o texto, até a questão da aplicação, porque pregação tem que ter aplicação. Exatamente. E às vezes o texto ele te explica um assunto, mas você não consegue às vezes chegar na aplicação prática ali clara. Então você tem que o quê? Passar a informação. Você não precisa fazer daquele formato que geralmente é... Porque esses várias formas, porque na verdade a pregação de dispositivo não é um modelo, né, como a pregação temática, né? Tópico, subtópico, não. A pregação dispositiva é um conceito de pregação, um modelo, como que é a palavra? É um estilo de pregação, né? É uma forma de você ministrar. Então não interessa, você vai ler o verso 23, vai fazer aquela exposição, o 24 e vai explicar. Não, você pode pregar expositivamente, olhar para aquele texto, achar tópicos, subtópicos. Você pode achar 3 tópicos ali, desde que você expõe o texto, isso é pregação expositiva. Porque até na faculdade, quem ensinou a gente a preparar sermão, ele me ensinou a preparar sermão expositivo, o professor Alex, que é presbiteriano, inclusive. Só que a forma que ele ensinou até eu estranhei um pouco, porque a gente está acostumado a ouvir Hernandes, ouvir o Augusto Nicodemos, alguns outros, aí eu estranhei um pouco, mas é porque ele pega, por exemplo, os 20, ele pega aqui Jesus, verdadeiro sábado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aqui. Ele estuda bem o assunto aqui, acha os tópicos da mensagem dele, explica e aplica. Então, ele trabalha o geral. É um textual. Então eu pego 10 versículos e vou... Ele não segue verso a verso, mas ele explica o assunto e não sai do texto. E já aplica, exatamente. É isso que é o problema, porque de repente eu leio Marcos, João capítulo 2, de Jesus em Caná, nas bodas, e vou lá para João capítulo 5, no tanque de Betesda. Que um texto tem... Você pode usar na pregação expositiva uma ilustração. Ou até mesmo, às vezes você precisa buscar uma fundamentação. Versículos paralelos para fundamentar o seu assunto ali. Mas a tese
da pregação expositiva é focar naquele Então, texto, expor aquele texto. Os tá? dois melhores para ensinar a igreja a gostar de Bíblia é textual e expositivo. Exatamente. Porque o textual você não O sai do temático, texto. existe pregação bíblica temática? Existe. É mais fácil. Só que você tem que tomar, o pregador tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode estar tirando leite de pedra. Então, é mais fácil também, porque você pega, por exemplo, 4 atitudes de fé. Você pode falar de Abraão, de Davi, de Isaías Exatamente. e de A Pedro. pregação Pronto. temática, o dilema é esse, que ela torna uma coisa muito, uma sopa rasa, né? Rala. Né? Tem mais água do que caldo. Tem mais caldo do que conteúdo. Agora tem pregação temática que você tem assuntos, por exemplo, jejum. Quando eu fui falar sobre jejum, eu tive que primeiro pregar uma mensagem para explicar o que é jejum na Bíblia, de forma temática, para depois entrar e expor o texto de Jesus falando do jejum. Por quê? Porque tem coisa que ele é abrangente. Ele é tão abrangente que para você explicar, você tem que primeiro tratar, né, de modo panorâmico, para depois aprofundar o tema. Mas vamos chamar a vinheta aí, que eu não chamei a vinheta aí. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. A história está em João, capítulo 11, verso 5, diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Porque a presença de Jesus na família faz toda a diferença. Exatamente. Por que quando famílias que não são cristãs vivem lá um pé de guerra e quando Jesus entra muda totalmente? Muda o jeito de falar, o jeito de assentar na mesa, quem não sentar volta a sentar. Você percebe, até as pessoas de fora. Pô, mas vocês comem na mesa agora? A última vez que eu vim aqui era um pé de guerra, agora vocês estão comendo na mesa? Pô, exatamente. A presença de Jesus, ela gera essa mudança na família. Eu acho que é melhor a gente... Vamos ler no texto, pra gente ir contando a história. Porque a passagem de Lázaro é um desafio, né? É o milagre que eu queria pregar, mas só que é 40 e todos os versículos. O texto... Né? Pra pregar em 1 hora não dá. Mas vamos lendo e nós vamos comentando o assunto, pra gente ir aplicando isso também na nossa vida. Última aula. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Né? Então a gente já sabe aqui, Betânia é a cidade. Lázaro estava enfermo. Eu acredito que... Quem que era o irmão mais velho aqui? Maria, Marta ou Lázaro? Dá a entender que é Marta, né? Pode ser, se é mencionado Lázaro, quando é mencionado o nome do primeiro... Não sei. Quando você lê a história, dá sempre a impressão que a Marta é aquela mulher da responsabilidade, a mais velha, assim, a que manda em todo mundo. Né? Lázaro tem cara de ser o caçula aqui, porque ele nem fala, né? O Lázaro é um personagem que não tem fala, né? Interessante que ele é o personagem principal de toda a narrativa do negócio, só que ele não fala praticamente. Né? Quem fala é geralmente Maria e Marta. E ali Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Um outro episódio, né? Lembrando daquela passagem que a gente já comentou, que ela quebra um vaso de nardo puro, um perfume caríssimo, comprado a conta-gotas, valia 300 denários. 300 denários era o trabalho de um ano inteiro. Unguento de... Usado pelas mulheres no dia das núpcias. Quer dizer, elas começavam a comprar isso desde moça até quando fossem casar. E ela vai lá e pega isso como uma oferta diante de Jesus. 300 quebra denários. o vaso. Ela não despeja, ela quebra o vaso para não ficar gota nenhuma lá no vaso. Porque a ideia era, acho que ele era maciço. Sim. Então é como quebrar um ovo. Havia ali uma espécie de banquete naquela casa, a casa do leproso, que já não era mais leproso. E ela quebra aquele perfume, né? O cheiro devia ser fortíssimo. Bom. Enxuga, né? Os pés de Jesus com seus cabelos. E isso aqui... Maria, ela consegue superar o próprio Jesus aqui. Porque Jesus lavou os pés dos apóstolos, né? Uma bacia, uma toalha. Provavelmente Jesus tinha cabelo grande, né? Mas talvez não era tão grande igual o de Maria. Mas só que
Ela, de uma forma de humildade tão grande, ela faz isso com os cabelos e com algo que é preciosíssimo. Não é nem com água, é com algo preciosíssimo. Você vê o valor da ação, da atitude dela, de quanto isso valia, né? Isso, de modo que essa oferta causou lá um rebuliço lá, o Judas querendo ser o bonzão. Quer dizer, não, mas se tivesse vendido, né? Isso, na verdade, só revela o coração de Judas, o coração dele de alguém avarento, né? Certo? Às vezes tem gente que quer dar... Sabe aquele tipo de gente que quer dar... Que quer controlar sua vaidade, ou quer controlar suas coisas? Que, na verdade, aquilo ela tá revelando o que ela mesma tá com aquele problema. Sim. Aí, mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que ama... Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus era amigo dessa família aqui. Jesus tinha um relacionamento com eles, né? Jesus amava eles, é o texto áureo, né? Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Jesus amava essa família aqui. Não fala de eles terem pais, né? Aqui. Não sabemos se eram 3 solteirões. Dá a entender que é, né? Mas o fato é que Jesus tinha um relacionamento com eles. Imagina, Jesus chegar na casa de Marta e Maria, né? Como é narrado em outro momento. 12 apóstolos. Tá? O prejuízo era grande, hein? E comem. Mais 3. E Né? quando o pessoal resolve comer. 15 pessoas. E comem. A Maria sentado. 2 mulheres só, hein? São 13 homens e 2 mulheres. Maria sentada junto, ouvindo Jesus falar. 14 homens. É 12 discípulos. Não, mas aí. Jesus, 13 e contando... Lázaro. Não, 12. Ah, não, 13, 14. Verdade. 14 eu com Lázaro. Contei Jesus. 16 pessoas numa casa. Maria, Marta, únicas mulheres, geralmente quem trabalhava ali, né, na cozinha. Maria quem não que sabia de trabalhar, e Maria não. sentada ouvindo, aos pés de Jesus ouvindo. Jesus e Marta lá se descabelando na cozinha e querendo matar a Maria lá, né? Não ajudava ela. E Jesus lá ensinando. E ainda Jesus repreende a Marta. A Marta queria morrer naquela hora ali. Ela escolheu a melhor parte. Ela era, na verdade, a Marta era neurótica, né, das mulheres. E Jesus, ouvindo isso, aí recebeu aqui a informação. Alguém foi, né, contar o fato. Veja bem, a notícia foi que Lázaro estava enfermo. Não era, porque assim, lógico que Jesus, o tempo todo do seu ministério, alguém chegava, como, por exemplo, o príncipe lá da sinagoga lá com Talita. Que na verdade não era Talita Cumi o nome dela, né? Talita Cumi era uma expressão lá, a menina levanta-te. Igual né? Ifatá. Mas dá apelidado ela de Talita. Não. Inclusive existem pessoas com esse nome Talita, né? Igual o Nabal. Solta o cabo da Nau. Onde é que tem o Danal na... Mas aí o que acontece? Quando a notícia, várias pessoas, né? Como a mulher lá também, que tinha a filha em possesso de demônios, né? Que era estrangeira. Jesus falou Ciro Finícia lá. Ah, minha filha tá possessa, tal. Todo dia Jesus recebia notícia de alguém, tá enfermo. Ora Jesus curava à distância. Ora Jesus ia na casa. Jesus tinha seus meios de trabalhar. Já era uma, mulher é outra. Exatamente. Várias situações. E aqui é uma informação diferente. É um amigo de Jesus. Não é alguém desconhecido de Jesus, como os outros eram. É alguém que Jesus tinha conhecimento já. Sim. A Bíblia não diz qual era o problema que Lázaro tinha. Eu sei que a doença era grave, pelo jeito aqui, e mortal. Por isso, esse desespero manda avisar Jesus. E ouvindo isso, Jesus não estava em Betânia, Jesus estava em outra cidade. A enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa foi a palavra. Então, veja bem. O mensageiro, porque a gente tem que lembrar que esse mensageiro aqui, ele carregou uma mensagem interessante. Né? O cara leva a mensagem que está enfermo. Alguns eu já ouvi pregar que era caminho de 2 dias, né? Mais ou menos, para levar a informação, alguma coisa assim. Jesus demorou 4 dias, né? Então ele levou um tempo para levar a informação, levou outro tempo para trazer a informação. E a informação, olha, isso é enfermidade, não é para a morte, mas para a vida. Mas o cara morreu. Como assim? A enfermidade não é para a morte e o cara morre. Já começam a desconfiar da palavra de Jesus. Epa. Jesus falou que não era para a morte, mas ele morreu. Será que ele tá brincando com a nossa, Como assim? Com a nossa dor? Né?
Verso 5. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como que Jesus, que é amigo dessa família, tinha um relacionamento com essa família, que tá com um dilema, que tá com uma dor, tá com um problema, porque todas as famílias sofrem, todas as famílias passam problemas, todas as famílias têm dilemas. O fato é que aqui tem muitas lições, né? Pelo menos Marta e Maria recorreu a Jesus como a solução para o seu problema ali. Era uma enfermidade? Era uma enfermidade. Jesus é o médico dos médicos. Porque às vezes, no contexto de família, a gente busca solução em tantos outros e esquece de procurar Jesus. É o que eu tava pensando agora, não colocar 2 minutos atrás. O problema é, se tem um problema na família, é comum recorrer para o médico, recorrer para a ciência da vida, mas não. Enxergaram o problema, analisaram o problema, viram que o problema é grave, fala o seguinte, vai lá avisar Jesus. Então a gente tem que entender, dentro da família surgiu um problema, a primeira pessoa a ser informada... Deus é meu amigo. É Jesus. O que Jesus falou? Tá com problema? Vamos colocar assim então. Você tá com problema? Vai lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com o teu pai. Jesus tá te dando a resposta. Traga-me os coxos, traga tudo, traga tudo. a gente com problema. Pode ver que quando Jesus dá o imperativo, que é Marcos 16 e 15, discorrendo os versículos, vai chegar uma hora que ele vai dizer o quê? Em meu nome. Em meu nome que vocês vão curar os enfermos. Então é o nome dele. Ah, primeiro eu vou lá no fulano, ele deu um diagnóstico. Ah, agora vamos recorrer para Jesus. Não, percebi que o problema já é grave. É igual a Ezequias, Josafá, que apresenta a carta. Não, é Ezequias. É Ezequias? Que apresenta a carta de afronta. Não, é Josafá. Não, é Ezequias. Ezequias, não, que são reis. Então, são reis, mas é que tem os 2 personagens. Ele pega a carta... Ele não vai consultar ninguém, ele pega a carta de afronta. Tá aqui, ó, a carta de afronta aqui. Se prostra lá, a carta de afronta aqui. Eu estou comunicando o Senhor do tamanho do problema. E estão te afrontando. E as palavras não eram... Ezequiel entendeu, não estão me afrontando, tá afrontando sim, por isso que eu tô falando. O senhor vai deixar? As palavras de afronta é quando o senhor é grave o problema. Estão te afrontando. Então tem situação que eu preciso entender. O problema na família vai recorrer para quem? Temos as ciências? Temos. Mas o problema grave... já tem que recorrer imediatamente para Jesus. Senão recorre-se para todas as ciências, aí todo mundo fala tudo que tem que falar, agora vamos ver o que Jesus vai falar. Aí Jesus está lá de braço cruzado, batendo assim no... E aí? Não, e não diz o texto aqui que eles chamaram o médico. Não, isso, por isso que eu tô falando. Lázaro ficou doente, pegaram o mensageiro e falaram assim, vai lá e chama Jesus. Por isso que eu tô falando, quando é analisado que o problema é grave, já vá correndo até Jesus imediatamente. O que você vai fazer? Lembra que Jesus falou, olha, vai lá, anuncia, mas se encontrar alguém no caminho, não cumprimente, não. Se alguém parar, aí, você tá indo onde? Eu tô indo pro templo. Ô, mãe, 10 horas da noite, não, eu tenho a chave. Quero orar lá no templo, vou recorrer para Jesus lá. Ô, Ana. Lá no templo. Agora, ô mãe, 9 horas da noite, deu um problema. Ana, o Isaac, nós já falamos do sim, ministério. Sim. Quem pode abrir a solução? Então a família tem que entender isso. Problemas graves, já vá para Jesus. Jesus, que solução? Não tem meio termo. Ouvindo, pois, o que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso é um mistério, porque Jesus tem suas maneiras de trabalhar. E tem o controle do tempo. Exatamente. Às vezes não vai ver. Você vai apresentar o seu problema para Jesus, que pode solucionar o seu problema, e ele vai deixar você aí. E vai chegar na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Ele vai ficar, ele vai se mover em prol de você no tempo dele, na hora dele. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos, sabia, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e torna-se para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme. Lázaro, isso é poderoso, hein? Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Veja bem, Jesus não tinha chegado em Betânia ainda, mas Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Claro, opa, parece ciência. Jesus, isso aqui é um detalhe. Quem disse que ele não tinha... Ele já sabia, só que... E lembrando que o dormir aqui não é dormir da alma, né? E a questão do corpo. Quem pode dizer que ele não tinha essa utilização da presciência? Alguém fala que não, como que não? Então,
Porque, Sim. se eu não me engano, era o caminho, o trajeto era um dia de caminho para ir. Aí Jesus decidiu ficar. Então, assim, no primeiro dia saiu o mensageiro. E avisou Chegou Jesus. no dia seguinte, quer dizer, no segundo dia, ele chegou, Avisou Jesus. Na melhor das hipóteses, Jesus teria voltado com ele. Então, seria 2 dias o máximo. Talvez Lázaro estivesse com vida nesses 2 dias. Mas não, Jesus recebe a informação e fica mais aquele dia, mais outro. No terceiro dia ele volta, que vai completar o quarto quando ele chega. Então, vai dar 4 dias. Mas nesse processo, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. E dormir, né? E aí, uma longa discussão teológica também, porque dormir não é da alma, dormir é do corpo. Né? Paulo esclarece isso lá em 1 Tessalonicenses. Que dorme o Dorme é o corpo. corpo, não é a alma. Por isso que existe a expressão: o camarada está dormindo, que vai acordar amanhã cedo. Sim. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. E os discípulos, o HD deles era lento. Jesus falava uma coisa, eles entendiam a outra, dá até raiva. Eu leio e eu fico com o ranço desses discípulos. Porque olha o discípulo difícil, viu? Os alunos de Jesus era difícil. Então Eu sei, você fez me lembrar de uma coisa. Lembra do pão? Jesus multiplica os pães, eles estão no barco, cuidado com o fermento fariseu. Ele tá falando de pão. Jesus fala, não, eu tô falando cuidado com a doutrina. Eles não entendem as metáforas. Cuidado com a doutrina. Jesus tá falando de pão. Tem pão aí? Não tô falando de pão, é do fermento. A do pão, não, da doutrina. Eles são muito difíceis. Ou senão eles discutindo quem que era o maior. É. Aí Jesus pega uma criança e coloca no meio. Quem não for igual a ser criança não é maior. O discípulo difícil. É igual a mulher samaritana também. A conversa da mulher samaritana é uma comédia. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Veja bem, Jesus já sabia disso. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Tomé é outro complicado, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia Então, estava de Jerusalém já quase havia 4 15 dias. estágios. Então já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 Morreu no dias. primeiro dia que o mensageiro foi lá. Se for olhar assim. Se Jesus chega lá no quarto dia, lá isso já é verdade. está vivo. Quando ele saiu, é verdade. Quando ele saiu com a informação, Lázaro morreu. Então aí que é a questão. É verdade. Não, porque daí eu tenho que entender. Quando Jesus chega, Lázaro já está há 4 dias enterrado. Exatamente. Então Lázaro morreu num. Porque quando ele saiu com a informação, ele estava enfermo. Acho que na hora que o mensageiro chegou para Aí Jesus. quando o mensageiro voltou com a informação, Lá que já- diz que essa enfermidade é para a morte, já estava no velório. Ou já estava enterrado. Já estava enterrado. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja bem, essa fala vai se repetir na boca de Maria. São 2 pessoas diferentes falando a mesma coisa e o resultado da conversa é outro. Por isso que a forma de falar... Porque uma coisa é você falar assim: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Outra coisa é falar: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São diferentes. A tonalidade do negócio muda tudo, né? A frase é a mesma. A questão é como que é dito. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Marta dizendo. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Veja bem, Marta é convicta de quem é Jesus, do poder de Jesus, etc. Ela não tem problema de fé, de crença, de nada. Ela é uma mulher incrédula. Ela é crente. Ela assim: eu sei que tu és poderoso para tudo. Tudo que você pedir pro Pai, Ele vai fazer. Eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Aí diz Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, né, querendo conversar sobre teologia, né, porque ela virou a teóloga, né. Agora vamos teologar. Vamos fazer teologia agora. Aí ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Provavelmente Jesus já havia lá na casa dela, inclusive, ensinado alguma coisa da ressurreição, dos últimos dias. Ou ela já tinha ouvido de fora, porque fariseus acreditam na ressurreição. Sim. Então já deve ter ouvido também de um fariseu lá que falou: olha, vai ter ressurreição sim. Ou questão de sinagoga, você frequenta a sinagoga, você tem informações de vários textos bíblicos. Sim.
Mas ela acreditava em Não, tudo sim, isso. exatamente. Ela defendeu aquilo que ela acreditava. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Veja bem, ela não é crente, tem uma base sólida, crê na ressurreição, crê em tudo. É piedosa, essa dá pra ser lida tipo de oração. E dito isso, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Veja bem, Maria estava assentada em casa. Jesus é quem chama Maria. Marta vai, né, fazer um intercâmbio ali. O que dá a entender é que Maria está chateada. Maria é emoção. Maria é sentimento. Maria é quem senta. Maria é quem quebra o vaso. Maria é quem senta para ouvir. Maria é o docinho. E Marta é razão. Marta é a razão. Então veja bem. E há uma crise. Provavelmente quem está em crise de fé aqui não era Marta. Quem estava em crise de fé era Maria. Uma pessoa que quebrou um vaso, né, ofereceu oferta e agora está vendo a sua casa em crise. Porque tem crente que é assim. Ele ora, ele jejua, ele tem comunhão com Deus, ele tem vida com Deus, ele quer proximidade com Deus, tem intimidade com Deus. Aí vem crise na casa dele, vem morte, vem luto, vem um monte de coisa. Ele pensa: Jesus não gosta de mim, não. Jesus não gosta de mim. É o que dá a entender o que está acontecendo no coração de Maria. Ela está perturbada. E a mesma mulher que senta. Sabe, depressiva, quer ficar sozinha. E a mesma mulher que senta para ouvir Jesus. E essa parte não lhe será tirada. É alguém que ouviu da própria boca do mesmo. Mas isso que é a questão que a gente precisa entender. Mesmo servindo a Jesus, pode acontecer esses questionamentos, sim. Jó teve seus momentos, Jeremias teve seu desabafo que não queria ter nascido, maldito o dia que eu nasci. Você pega Davi, teve seu momento de crise. Moisés teve seu momento de crise. Elias. Não, e alguém me pergunta. Elias, que é um homem de fé como Elias. Elias recebe uma carta, até eu brinco com os irmãos na escola dominical lá, recebe uma carta via Sedex, daqui a pouco eu vou matar você. Elias faz o quê? Caverna no local mais próximo. Porque aqui você vê o quê? Porque, imagina, aquela casa estava de luto. Aquela casa estava de luto, a gente não pode esquecer disso. Não era uma festa, não era um casamento, não era nada de... Era um luto. O irmão, né, morreu. Então eles tinham, todos eles aqui, tinham um relacionamento com Jesus. Aí morre. Eles mandaram avisar a Jesus, Jesus não veio no tempo que eles fizeram. Então há frustrações, há vários sentimentos, há vários pensamentos aqui. Ela, vendo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantava e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor. Olha só a diferença. Marta, a Bíblia não diz que ela se lançou nos pés. Por isso que a tonalidade da fala muda muita coisa. Maria mesmo, porque Maria é adoradora. Maria é o coração adorador, mesmo na luta, na prova, na luta, na dificuldade, na tempestade, no que acontecer, ela é adoradora, ela é aquela que senta à mesa, ela quer comunhão, ela é outro nível. É aquela que oferta o melhor, essa é Maria. Jesus não tinha chegado na aldeia ainda. Provavelmente os cemitérios eram do lado de fora da cidade. Então Jesus estava do lado de fora, onde estava Lázaro enterrado, sepultado, que foi onde Maria foi encontrar. Pelo menos é o que dá a entender aqui no texto. Quando ela vê Jesus de longe, ela já se joga no chão. Esse é o coração do adorador. O adorador começa... A adoração começa onde? Humilhação, rendição diante de Deus. E aí ela repete a mesma fala que Marta disse. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus chorou. Humanidade. Não, isso aqui, eu amo esse texto. É a humanidade. Porque isso mostra que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. E Jesus aqui chorou como 100% homem. E uma outra questão, não é um choro... Chorou sem motivo. Chorou por sentimento, chorou por entender o peso da morte, chorou... Aí alguém quer falar assim: homem não chora. Jesus chorou. Não chora. O homem é humano. O homem chora ainda mais do que mulher se deixar. Chora sim.
Jesus chorou. E isso é o quê? Jesus tinha se comovido. Porque essa é a questão. Jesus, como homem, ele viveu todas as experiências que um ser humano vive, inclusive de estar no velório e de saber o que é a experiência de alguém que foi tirado de si. Meu amigo. E do amigo. De alguém que ele tinha relacionamento. Ele sabe o que é a dor do velório. É por isso que quando algum ente querido da gente, né, morre, Jesus sabe exatamente a dor de alguém que está de luto. Porque Jesus já esteve no velório e Jesus chorou no velório que ele esteve. Né? E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Porque aqui é aquele questionamento. Jesus não poderia ter curado ele antes? Porque alguém pensa que Jesus aparece só para remediar um problema. Né? Se está enfermo, curar. Mas ele também é poderoso para, se o problema se agravar, chegar a um ponto de morrer, ele chegar a ressuscitar. Com facilidade. Não existe problema difícil para ele. Não tem. Não existe dificuldade difícil. Ele resolve tanto uma unha encravada como um luto. Não, Tá no mesmo peso. Jesus não fica assim, ó, esse pra mim é mais fácil porque eu sou Deus. Esse é mais difícil. Não, para ele, todos os problemas ele resolve com a mesma forma. Exato. O cara que tá enfermo com câncer terminal, o cara que morreu por causa do câncer terminal, ele é Deus pra fazer o milagre na vida dos outros. Tá no mesmo peso a ação de poder. Ah, uma dor de cabeça. Por isso que não tem problema que você não possa apresentar pra Deus que ele possa resolver. Não, é uma pergunta que é feita lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa difícil pro Senhor? Aí Jó vem respondendo no 42:2. Bem sei eu que tudo pode. Então, curar uma dor de cabeça e ressuscitar o morto, pra Jesus tá no mesmo nível, porque é poder. Sim. Ele não fica, eu vou ter que desprender menos poder porque é dor de cabeça. Já que é luto, eu vou ter que desprender mais poder. Não, é poder. Não, e mais, as duas vezes que Marta e Maria falam, se o Senhor estivesse aqui não teria morrido, aqui é quase a mesma fala, só que na boca de outros. Né? Ele que fez o cego ver, poderia ter resolvido o problema desse. Ele poderia nem estar lá e ter feito o milagre também. Sim. Porque pra ele não tá preso a espaço, a tempo, a nada. Comando de voz. A palavra dele tem poder. Ele podia estar lá onde ele estava e falar assim, não, pode voltar que ele já tá curado. Ele não quis curar naquele momento. Ou senão, se tivesse... Não era que ele não tinha poder. A questão é, se alguém chegasse pra Jesus, Jesus, Lázaro, o senhor não foi ainda, mas cheguei aqui cansado pra avisar, já tá no quarto dia. Lázaro tá morto. Fala o seguinte, chega lá, remove a pedra, quando você colocar a mão na pedra, Lázaro levanta. Aconteceria. Do mesmo jeito. Ou senão, Lázaro, o comando de voz de Jesus lá do local onde ele estava. Lázaro, se levanta agora. Você vai ter força para remover essa pedra e você vai para casa de suas irmãs agora, tudo bem? Aconteceria. Não, lembra da palavra do centurião? Opa, uma só. Sim. E diz que foi naquela exata hora, naquele exato momento liberou a palavra. A cura aconteceu. Por isso que é a questão, Jesus não é prisioneiro do espaço geográfico. Ele não porque a questão. Aqui o propósito era outro. Sim, a gente tem que entender também que Jesus não desprende menos poder porque é dor de cabeça e desprende mais poder porque é luto. Não. O poder dele é o mesmo. É poder. É poder. Vai sair para cura de dor de cabeça, vai sair para ressurreição. É o mesmo que Deus que disse, haja luz e houve luz. É o mesmo que seja curado. Pronto, é a mesma coisa. Ele tem poder pra tudo. Agora, aí que é a questão, o lado humano dele. Se alguém falar, não, mas o senhor não está sentindo. Aí alguém vai para Jesus, amava mesmo. Porque ali estavam desconfiando da sinceridade de Jesus. Do fato dele amar ou não. Porque alguém pensa assim, se Jesus não fez o milagre, se ele morreu, é porque Jesus não amava ele. Olha só o que... Porque essa é a teologia que está sendo pregada. Esse que é o problema. Olha, se Jesus não curou o enfermo, se não abriu a porta do emprego, se não fez isso, no tempo que eu quero, no tempo que eu dou, ele não me ama. Isso é uma mentira. Uma mentira do diabo. E as pessoas querem vender um Jesus que não é verdadeiro. Jesus tem os seus propósitos. Sim. Opa, Eclesiastes. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 3. Aí você continua a leitura. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então tinha um propósito. Eu não vou agora. Lázaro vai morrer. Eu vou chegar lá quando ele estiver sepultado. Porque tem um propósito. Deus vai ser glorificado no quê? Na ressurreição. Então não é acaso. Jesus... É que eu preguei domingo. Foram 3 ressurreições só que Jesus fez, hein? Aí você vê. Eu falei, Jesus não chega atrasado. No relógio de Jesus não tem atraso. Ele chega no exato momento para resolver aquilo que ele tem que resolver naquele momento. Porque é aquele momento, ponto final. Sim. Senão alguém vai dizer, não, mas é 2 horas que eu tô esperando. Aí Jesus parece 4 horas depois. Alguém fala, é 2 horas de atraso. Jesus falou, atraso de quem? Não do senhor. Eu cheguei agora, porque é agora que eu vou resolver. Uhum. Eu não chego atrasado, eu chego na hora que é pra chegar. Não. Porque quem controla o tempo? O tempo é ele. Não, e eu acho isso lindo porque na Bíblia tem alguns milagres que eles são... Instantâneos?
Não, eles são raros. Né? Eles são aquelas pedras preciosas da Bíblia. Os diamantes da vida. Exatamente. Não acontece todo dia, não. No Antigo Testamento, nós temos, se não me engano, 3 ressurreições. O filho da viúva, da primeira viúva lá. Da de Sarepta. Depois da Sunem, da Sunamita. Sunem, e o soldado lá. Do Eliseu. Que o corpo... São as 3 ressurreições do Antigo Testamento. No Novo Testamento, 3 no ministério de Jesus, 2 nos apóstolos. Que é Dorcas. Que é Dorcas e depois Paulo, o menino lá que é da janela. Eutico. Não, Eutico, é. É Eutico mesmo, tá certo. Então, no Novo Testamento são 5, no Antigo Testamento são 3. Eunuco é o do Rainha de Canaã. Que dá um total de 8 ressurreições na Bíblia. E uma dessas é de Lázaro. De modo que depois da ressurreição dele, as pessoas não queriam ver Jesus, queriam ver Lázaro. Esse homem tava... Eu fui no velório dele. Eu tava fedendo. Eu cheguei lá. Eu vi ele doente, vi ele moribundo, sendo numa cama. E como que disseram que ele ressuscitou? Eu quero ver esse homem. E eu ajudei a carregar o... Eu carreguei e chorei ainda. Continuando nas encerras. Jesus, porém, moveu-se outra vez, muito em si mesmo. Foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Às vezes cheira mal mesmo. O problema é cheira mal. Jesus disse, não te he dito, se creres, verás a glória de Deus? Tira, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tudo que Jesus fazia refletia a glória do Pai. Jesus poderia simplesmente falar, ô Lázaro, levanta aí, vai, vem. Não, mas ele faz referência sempre ao Pai, porque a glória é do Pai, o louvor é do Pai, tudo é do Pai. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas do seu rosto, envolto no lençol. Se veio flutuando, se não veio, isso daqui é um mistério também. Porque como que é uma múmia enfaixada? Não tem como. O interessante é que, igual o C.S. Lewis tem um livro lá, Milagres. É milagre, é ação que não... Pode falar. Não, já. Eu falei que o C.S. Lewis tem um livro chamado Milagres. Uhum. Isso aí é milagres, não tem... E disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. O fim sempre é crer. E isso, o propósito era fazer o quê? Vamos fazer essa geração crer mais. Exatamente. Para que creiais que és o Filho de Deus. E nós cremos nisso. Tudo que aconteceu aqui, essa história, eu amo essa passagem, acontece nos dias de hoje. Mesmo Jesus que um dia entrou em Betânia, num velório, transformou o velório em festa, é o mesmo Jesus hoje. Pode entrar em qualquer situação que a gente esteja enfrentando, pode estar fedendo, pode ter passado os dias, pode alguém ter dado a sentença, pode alguém ter feito... Não interessa. O meu Jesus, nosso Jesus, é o mesmo que faz milagres. A ideia aqui da lição é o quê? Avisar de Jesus com uma família de Betânia. O mesmo Jesus que foi amigo dessa família é nosso amigo hoje. E amigo, você pode compartilhar alguma coisa. Eu não trato vocês como servos, trato como amigos. E amigo, homem que eu tô precisando de ajuda aí. Amigo, a gente conta segredo. Por isso eu tô falando, homem que eu tô precisando de ajuda aí. Qual é? Empresta a bike pra mim correr lá no centro. Você fala, pega lá. Opa, agora... Amigo é outro nível de relacionamento. É íntimo, mais íntimo. Então a gente pode ter Jesus como nosso amigo, amigo da nossa família. E onde ele está... É garantia de milagre, é garantia de porta aberta, é garantia de tudo. Mesmo que haja... Isso não significa que... É garantia de milagres, mas não é garantia de caos. De ausência de caos, de problema. Não, o velório pode chegar, pode acontecer problema no casamento, com os filhos, pode acontecer o que for. Não é o fato de Jesus ser seu amigo... Não te isenta de problema. Não te isenta de nenhum problema. Mas a garantia é que se você confiar em Jesus, a solução para todas as coisas. Questão é... A propósito para tudo. A questão é, Jesus na família não te isenta de problemas. Mas quando o problema te vier, ele não está isento para te ajudar. A questão é, ele não está isento. Pode ficar... Eu vou ficar aqui, eu vou cuidar de você. Gente, agora sim. Encerramos, né? Semana, as gravações. Gravamos 3 vídeos hoje. Hoje não tá a primeira vez que tá gravando 3 vídeos. O ideal chegou quase 1h da tarde. Vai sair às 5h da tarde. Mas vai dar certo. Deus abençoe vocês. E a próxima lição aí, qual que é mesmo o título? É Igreja, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Igreja de Cristo e o Império do Mal. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos
começar essa lição aí. Primeira lição, deixa eu até ver qual que é. A igreja diante do espírito da Babilônia. Apocalipse 17. Apocalipse é com o Daniel. Eu quero nem ver Apocalipse. Quero estar no céu quando o Apocalipse chegar. Até semana que vem, gente.